Meu nome é Juan de Souza, sou músico, violonista, nascido na Liberdade, em Salvador, Bahia. Comecei tocando percussões com meus primos, amigos e tal. Depois eu vi o cavaquinho, comecei a tocar uns pagodes com o cavaquinho. Eu com 11 anos de idade, eu fui desafiado praticamente. Meu pai tentou ensinar os primeiros acordes para meus irmãos e eles, meu dedo dói, e desistiram. E ele olhou pra mim e falou, você que é o mais novo, nem vou tentar. Aí eu quero meu pai, e fui atrás dele. Ele me ensinou alguns acordes básicos, maiores e menores, pôs um papel. E daí eu fiquei treinando esses acordes. A partir de então ele era bancário e não tinha muito tempo para poder me ensinar mais nada. E eu, a partir de então, virei autodidata, né? Aprendendo com revistinhas e tal. Inclusive a ler partitura, teoria musical, tudo por livros e revistas por conta própria. E um grande estímulo meu foi um amigo. Ele tinha recém perdido a visão, com 19 anos de idade. Visão total, ficou cego total. E essa vizinha, minha amiga, fez assim, por que você não vai, se junta com ele, começa a ensinar tudo que você está aprendendo pra ele, e vocês vão descobrindo juntos. E foi bem assim. Eu comecei a todos os dias ir na casa dele, ensinava tudo que eu descobria, eu ensinava pra ele. Eu até costumo dizer que minha carreira de músico, professor e compositor vieram simultaneamente. E minha vida como compositor surgiu também simultaneamente, porque né, esses amigos faziam sempre um luaus, né, nos quintais das casas. E surgiam letras que tinham que ser musicadas ali, e a gente começava a compor juntos e tal. Essa amiga minha, ela tem síndrome do pânico, e a composição começou a se tornar um remédio para ela aliviar as crises. Então a mãe dela me ligava altas horas da noite, 11 horas, ela assim, ô Juan, você tá em casa? Pode vir aqui fazer umas músicas para acalmar ela? O meu processo de criação é com base em desafios também, né? Minha vida toda é muito com base em desafios. Então, quando eu penso em compor uma música, eu primeiro preciso ter o porquê compor ela. Por exemplo, uma música minha que foi premiada no Festival da Educadora FM em 2017, Nibiru, foi porque eu tocava com amigos no resort, choro, né? Tocando choro com os amigos no resort, e a gente pensou, vamos montar um grupo de choro? Ah, vamos. E rolou uma resenha interna lá que começamos a chamar o saxofonista de Nibiru, ô Nibiru, que era uma questão de um planeta que estava se aproximando da Terra, que o mundo ia acabar, próximo ao Natal, né? Tá, aí eu falei, tá, eu vou fazer uma música pra gente inaugurar esse trio. Aí o meu desafio era esse, era fazer uma música pra inaugurar o trio. Pronto, eu fui pesquisar sobre Nibiru, percebi que a palavra significava cruzamentos. Então eu comecei a bolar uma música baseada nessa estratégia de cruzar ritmos nordestinos com o choro. Então a música tem muitos cruzamentos rítmicos, enquanto o violão toca coco, o pandeiro toca chula, chachado, misturado com maracatu, é uma mistura de ritmos nordestinos com o choro. Então, mais uma vez, meu processo compositivo é muito pelo desafio, e às vezes esse desafio sou eu quem crio. A música finalista desse ano da Festa da Educadora chama Radicado. Foi um desafio que eu tive também, compor em pouco tempo algumas músicas instrumentais, e essa eu fiz um tipo de homenagem a todos os radicados na Bahia. Então eu primeiro criei, eu vou cruzar o quê? Porque o trio Nibiru, a palavra Nibiru significa cruzamento, então eu pensei que todas as músicas deveriam ter cruzamentos. Então o que eu pensei foi, então vou fazer uma música agora cruzando fronteiras. Eu vou começar com um ambiente de festa chilena, e venho cruzando as fronteiras por vários ritmos de países vizinhos até chegar na Bahia. E eu faço uma espécie de cruzamento do samba reggae, né?
com o choro. Uma melodia de choro, com linhas de choro, e o ritmo do violão em samba rec junto com o pandeiro, né? O projeto que eu estou desenvolvendo no violão solo é um projeto chamado Tamboras, que vem de uma técnica violonística que é de você simular o tambor quando você toca nessa região do violão. E eu trago também essa ideia da simulação do tambor para as cordas do violão. Então, a primeira música composta, eu tenho a ideia de compor 11 músicas. A primeira composta é chamada Caçando na Mata. Nessa música eu abordo o ritmo aguerê, né, que é para Oxóssi, Odé. Eu comecei a pesquisar, eu adoro essa cultura afro, né? E comecei a pesquisar sobre esses ritmos, sobre os orixás, sobre as coisas, e tento trazer na música essa atmosfera da caçada na mata. E faço a menção do xirê, do odé, né? E tocando o agueré. Nos agudos eu mantenho a clave do lé e rumpi, que é tchá-tchá, 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 tchá-tchá. Enquanto nos graves do violão eu simulo a clave do rum, né? A frase que o rum faz comumente. Dum, 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 pá, tu, pá, tu, pá, dum, dum, pá, tu, dum, dum, dum. A música é toda baseada nesses ostinatos rítmicos, né? E melódicos também. O baixo fica com esse ostinato. Bam, 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 mi, lá, mi, sol, dó, lá. Eu não costumo assumir que eu toco vários instrumentos. Eu gosto de assumir que eu sou violonista, mas eu toco um pouco do cavaquinho, toco um pouco da guitarra, toco um pouco do baixo, um pouco até da bateria, alguns instrumentos de percussão. Enquanto estudante da graduação, a gente tem que estudar um pouco do piano também. Enfim, eu não sou muito instrumentista. Eu me entrego mais ao violão e tenho que passar minha mensagem com esse meu companheiro aí de estrada. Atualmente eu estou desenvolvendo uma técnica, experimentando uma forma de tocar violão que eu chamo de violão percussivo. Que surgiu naturalmente. Eu estava tocando em eventos na cidade e usando um pedal de loop, né? Que eu gravo, enquanto eu tô tocando, eu gravo o que eu toquei e ele multiplica aquele som e eu toco outras coisas em cima. Então, antes de começar a música, eu fazia um batuque, gravava, liberava o batuque e tocava a harmonia em cima, como violonista acompanhador, acompanhando alguns cantores, né? Tá? Numa bendita apresentação dessas, o pedal, a fonte do pedal, a energia do pedal, danificou. E tava todo mundo acostumado, né, a ouvir o som bem cheio do batuque com o violão. E se eu parasse tudo naquele momento, o show ia cair bastante, né? Então eu comecei a batucar, tentar fazer o batuque em tempo real. Tocar e batucar bem naturalmente. Percebi, dá pra fazer. Isso aqui doeu pra caramba, cansou o braço bastante. E
não ficava tão bom quanto a gravação, né? Porque a gravação fica mais solto o batuque e o tocar do violão ficava solto também. Mas eu percebi que dava pra fazer. Eu consertei o pedal, mas nos próximos shows eu comecei a forçar a não usar o pedal e fazer o batuque em tempo real. Nisso se passaram 2 anos e desde que eu comecei a fazer esse tipo de trabalho, e tenho incrementado sempre, né, com novos aparelhos, novas levadas, novas formas de tocar.